responde aí, o que é melhor? O stick, de acordo com a ciência, ou o foam roller mesmo, tá? Ou o rolo de soltura mesmo, de liberação. Então, coloca aí o que vocês acham no comentário, tá? E vamos falar um pouquinho de soltura miofascial. Soltura miofascial, né, ou liberação miofascial, esse termo é um termo que tem sido muito discutido na literatura. O que é soltura, o que é liberação, né? Então, quando fala em soltura, a gente acha que está soltando realmente um músculo, a fáscia, né? E é exatamente essa a ideia. E a liberação, né? Você liberar realmente o músculo e a fáscia. Então, existe alguma discussão entre essas duas nomenclaturas, e eu, quem me conhece, sempre falo isso, né, que nomenclatura, eu acho que é uma coisa que os acadêmicos têm que discutir. A gente, né, que põe a mão na massa, o personal, né, a gente não precisa ficar discutindo muito isso, essa questão de nomenclatura. Então, faço soltura ou liberação miofascial, ela realmente, acho que pra gente não faz tanta diferença a gente falar aí, se o termo estiver minimamente errado, né? Se realmente a gente não consegue liberar mesmo a fáscia e o músculo, pelo menos a gente consegue relaxar, ter aí uns trigger points, né? Ou aqueles pontos gatilhos um pouco mais relaxados e tirar aqueles nódulos da musculatura. Mas vamos lá, vamos começar do início aí. Mais uma vez vou fazer a pergunta aí para a galera que está chegando. O que vocês acham que a ciência diz? Isso aqui é melhor, né? O rolo mesmo de soltura miofascial ou o stick? Stick ou rolo? O que é melhor, tá? Então coloca aí nos comentários, o que você acha que é melhor, o rolo ou o stick de acordo com a ciência, tá bom? E vamos lá, bora que bora. Então a miofascial, ela há muito tempo, né, ela vem sendo utilizada e já virou assim um consenso que a soltura miofascial ela é uma coisa positiva, né? Então ela tem sido muito utilizada em esportes, né, dizendo que pode melhorar a performance, e eu vou trazer alguns artigos que falam isso aqui para vocês, tá? Que é bem interessante. Então, sim, a soltura miofascial pode melhorar a performance. É muito? Não, mas eu vou mostrar para vocês que pode. Então, acompanha aí, vai seguindo que eu vou mostrar para vocês que sim, a soltura miofascial pode melhorar a performance nos esportes, tá? Dentro do meio fitness, né, ela tem sido muito utilizada, o CrossFit usa muito, né, e agora a gente começa a observar também dentro da academia, os personagens utilizando, porque realmente é uma ferramenta muito boa e que tem muitos benefícios, que é o que a gente vai falar aqui hoje, certo? E no âmbito de saúde, obviamente. Então, os fisioterapeutas fazem muito esse trabalho de liberação miofascial, propriamente dito, e não necessariamente com o rolo, né? Mas existem muitas técnicas de liberação miofascial. A própria ventosa, que agora está entre o céu e a cruz, sei lá como é que é o ditado aí, mas entre o céu e a terra, né? Uns falam que é muito bom a ventosa, outros falam que nem tanto, mas é uma estratégia também aí que se utiliza para a soltura, para a liberação miofascial, tá? E quando a gente vê que a gente pode utilizar dentro do meio do esporte, no fitness e na saúde, a gente vê que a educação física está abraçando essa ferramenta. É uma ferramenta importante para a gente utilizar. Mas qual é o que a ciência diz sobre isso, né? Isso realmente é comprovado ou não? Então, eu vou trazer para vocês algumas evidências aqui falando sobre isso, certo? Então, estou com uma colinha aqui, eu vou olhando para baixo porque eu estou olhando a minha colinha, certo? E vamos que vamos. Então, primeiro, a liberação miofascial ou a soltura miofascial, eu gosto de dividir esse termo. Eu chamo de liberação miofascial
quando a gente faz no final. Por quê? Porque eu realmente vou liberar mesmo, vou trabalhar bastante em termos de volume, ou seja, vou ficar mais tempo fazendo aquela liberação e vou ir mais profundo também. E aí eu quero realmente liberar aquela musculatura, eu quero relaxar, eu quero recuperação. Quando eu falo de soltura miofascial, isso eu prefiro falar desse termo no começo do treino, no warm-up, tá? Na preparação. Então, na preparação, a gente não precisa ir tão profundo, na verdade a gente quer ir mais superficial, porque o meu objetivo é aquecer e não realmente liberar. Senão o que acontece? Eu vou com aquele tecido, com aquele músculo muito relaxado para fazer atividade física, e não é o que eu quero preparar ele, eu quero aquecer ele, eu quero aumentar a vascularização, eu quero aumentar a temperatura intramuscular, então eu não quero que ele relaxe demais, tá? Então eu uso esses termos, mas como eu disse no começo, né, eu acho que a gente não precisa ficar se prendendo, você fala que é soltura no começo e no final, tá tudo certo, para mim tá tudo certo, né? Essa liberação no começo e no final também tá tudo certo. Mas eu, de certa forma, gosto de falar dessa forma, né? Soltura na preparação e liberação para o final, certo? Então, já existem benefícios, então a gente já está vendo aí quem nunca trabalhou com essa ferramenta, né? Já pode imaginar que a gente consegue trabalhar das duas formas, no começo então da sessão de treino e no final da sessão de treino. E aí o objetivo no começo é mais essa parte, né? Colocar dentro no aquecimento como uma forma de preparação, né? Como um pré-treino, e no final aí eu tenho um objetivo mais de recuperação mesmo, né? Do muscular e facial, então com o objetivo realmente de liberação, como eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou rapidamente fazer a pergunta de novo aqui, que eu já fiz no começo da live, quem está me acompanhando desde o início. O que é mais efetivo de acordo com a ciência? O foam roller ou o stick? Tá? Coloca aí nos comentários para mim. O foam roller é mais efetivo ou o stick? O que vocês acham que a ciência diz? Então, vamos voltar aqui. Então, a liberação miofacial, como eu disse, eu gosto de chamar mais para o final do treino, porque eu vou liberar mais a musculatura. E no começo, né, eu gosto de chamar mais de soltura, porque eu vou liberar de forma muito mais leve. Então, mais... Bora, pessoal. Então, desculpa aí, a conexão estava ruim. Eu caí, desligou minha live, eu reconectei aí. Espero que o pessoal volte aí. Mas vamos embora. Vou continuar falando aí da onde eu estava. Então... soltura e liberação miofascial, já falei isso, né? Tem travado aí, Marcelão, não tá legal minha conexão, mas vamos que vamos. Se travar, me dá um toque aí também, por favor. Valeu, gente. Então vamos lá. Então a gente pode usar tanto no início do treino como no final do treino, tá? Quais são os mecanismos que a gente utiliza, né? Por que a soltura miofascial ela é positiva ou não? Então, em teoria, a soltura miofascial ela é bem positiva porque ela aborda 4 mecanismos. Do ponto de vista mecânico mesmo, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista fisiológico e psicofisiológico. Esses 4 mecanismos têm uma influência direta aí, né, falando que a soltura miofascial tem muitos benefícios positivos. Então vamos lá, vou falar de cada um deles, tá? Do ponto de vista mecânico, primeiro, você diminui a adesão ao tecido. O que é isso? Então, o músculo e a fáscia, né? Então, para quem conhece disso daí, todos os professores devem conhecer, né? A gente tem um músculo, vamos pensar numa picanha, uma peça de picanha, né? A gente tem um músculo, tem aquela fáscia que recobre, que é aquela parte branca, né? Essa parte branca que vem encapsulando ali o músculo, que ela é bem rígida e fibrosa, né? Ela retesa muito, ela é muito rígida ali sobre o músculo. Então, quando você faz o foam roller, você vai permitindo que aquilo ali fique menos rígido e fique mais livre. Então, o tecido ali na fáscia, então, a fáscia e o músculo vão ficando menos rígidos e mais... E a soltura miofascial permite essa menor rigidez, tá? Essa menor aderência ali, a menor adesão do tecido mesmo, tá? Essa
menor adesão, ela vai gerar uma rigidez menor também do tecido, né? E se você tem um nódulo naquele tecido, tem um efeito que a gente chama de tixotropia. Esse é um nome bem confuso aqui, até olhei na minha colinha, porque essa tixotropia, o que significa? Significa que quando você tem um tecido e você exerce uma força mecânica sobre ele, que é o rolo passando sobre a pele, ele vai se desformando, vai perdendo a forma daquele nódulo e vai se alinhando com a fibra. Esse efeito de tixotropia é um efeito que os fisiologistas defendem ser muito positivo do ponto de vista mecânico. Então esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista neurológico, a gente tem um efeito analgésico primeiro, né? Então a liberação ali do miofascial, ela vai fazer com que você se sinta com menos dor, tá? E isso eu vou mostrar com alguns estudos isso daí. Boa? Ela aumenta a recuperação muscular, tá? Então também vou mostrar alguns estudos nisso, mas isso ainda a ciência ela tá um pouco capciosa, tá? Mas eu vou chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas como que ela aumenta a recuperação muscular, né? Então, tem um efeito modulador através dos nociceptores e mecanoceptores que ele reduz essa modulação à dor. Tá? Então, isso faz com que você tenha essa sensação de ter menos dor no pós-treino. Então, melhora a percepção de recuperação à dor. Boa, a percepção não. A recuperação à dor do ponto de vista neural, tá? Então, do ponto de vista fisiológico, se aumenta o fluxo de sangue, né, o fluxo sanguíneo ali no tecido, então isso é positivo. Se aumenta a circulação parasimpática também, isso tem um efeito bem positivo do ponto de vista fisiológico. E diminui as respostas inflamatórias. Tá? Então, também ajudando aí nessa percepção de dor e na resposta à dor realmente. Então, olha quanta coisa interessante, quanta coisa bacana que funciona, que isso leva a crer que isso é uma boa ferramenta para a gente utilizar. Tá? Então, de vários pontos de vista. E, por fim, o psicofisiológico. O que é o psicofisiológico? Ele tem um efeito psíquico, né, que eu vou até falar para vocês aqui, que o efeito placebo, por exemplo, é um efeito psíquico, né, mas funciona, então é válido muitas vezes, e esse é um dos efeitos da liberação miofascial, tá? Ele promove uma percepção de bem-estar pela liberação hormonal ali, a liberação de endorfinas plasmáticas, por exemplo, né? Isso daí dá uma sensação de alívio também. Tudo do ponto de vista aí, fisiológico e psíquico também, certo? E aí, como eu falei antes, o efeito placebo também é um dos efeitos que parece ser melhor quando você passa o rolo, tá? O rolo ou o stick. E aí eu vou fazer de novo uma pergunta aí pra galera. E eu vou pedir para vocês anotarem aí nos comentários o que é melhor, isso aqui ou isso aqui. Então, o stick ou o rolo mesmo de soltura miofascial, qual dos dois a ciência diz que é melhor? Eu vou mostrar para vocês aqui que tem uma pequena diferença, que teve gente aí que falou que os dois são bons, são ótimas ferramentas. Então vamos que vamos. Então, mostrei para vocês aí, falei de uma forma breve, os efeitos. Por que o rolo de soltura miofascial é interessante? Por que os fisiologistas e os treinadores falam que isso é bacana? Tem 4 efeitos aí. Mecânico, de você passar ali, diminuir a adesão mesmo, e aí tem vários benefícios que eu acabei de falar para vocês. O neurológico, então existe, né, essa teoria de que a soltura miofascial é muito benéfica porque a resposta é neural, não ali no tecido, mas você dá uma resposta neurológica quando você faz a soltura miofascial, a liberação, e aí você dá uma resposta neural que consegue relaxar mais a musculatura, tá? Que é bem interessante. A parte fisiológica, de aumento de fluxo sanguíneo, né, de melhora aí por via dos hormonais, né, de percepção, a recuperação e tudo mais. E o efeito psicofisiológico, tá, que eu acabei de falar aí para vocês. Boa? Então todos esses mecanismos são bem interessantes e a ciência
ressalta isso daí, tá? O que acontece? Vamos lá. Então, isso, os fisiologistas, os treinadores defendem que esses mecanismos por si só, eles fazem com que melhore todas as respostas aí fazendo a soltura miofascial. Porém, o que a ciência vê? A ciência vai lá e analisa. Quando você tem um artigo muito legal, muito bem feito, eles olham vão num objetivo muito específico. Eles olham aquele desfecho específico, né? Desfecho é a palavra. Então, quando ele olha o desfecho, se o cara melhorou a flexibilidade ou não, vários artigos não mostram que melhorou a flexibilidade. Mas eu vou mostrar a última revisão aqui para vocês, que essa dá uma resposta melhor para a gente. Outro, a performance. Eu falei no começo da live que sim, melhora a performance você fazer soltura miofascial. Então, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, tá? Então, sim, o rolo melhora a performance, mas quando você olha o desfecho, alguns artigos não veem que isso melhora, tá? Então, quando você olha especificamente para o desfecho, você não olha os efeitos fisiológicos. Essa é a diferença entre os artigos. Por isso que existe muita briga na ciência. Porque você vai e olha, um artigo diz uma coisa, o outro artigo diz outra coisa. Mas por quê? A gente tem que olhar, a gente tem que saber disso, né? Isso é prática baseada em evidência, que é uma coisa que eu prego muito. Então, quando a gente olha para um artigo científico, a gente tem que saber identificar se esse artigo ele está analisando o desfecho que eu quero, ou se ele não está analisando. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Se eu quero olhar um artigo que analisa se o cara emagreceu. Emagreceu, ele perdeu gordura, certo? Então, aí tem vários poréns, mas eu vou olhar se ele perdeu gordura. Se eu olhei ali e aquele artigo falou que ele perdeu peso e não perdeu gordura, então esse artigo já não está me dando o desfecho que eu queria, certo? Então é super importante a gente observar isso daí quando a gente vai analisar um artigo. E esses artigos que eu estou falando, né, e o artigo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um artigo grande, que é a última revisão de literatura que a gente tem de 2019 sobre soltura miofascial, ele avaliou os desfechos importantes. Então isso que é o legal de olhar uma revisão ou uma meta-análise. Na verdade, isso é uma meta-análise, porque eles geralmente vão no desfecho importante. Né? Eles não ficam analisando ali, se melhorou, por exemplo, o efeito analgésico melhorou a dor. Não. Então, ele tem que ir no desfecho que eu quero, tá bom? Bom, então, já fiquei muito tempo falando sobre isso, vamos voltar aqui. Esse estudo que eu vou apresentar aqui para vocês é de um cara que chama... Nossa, não é complicado. Não importa o nome dele, é um grupo de alemães, tá? Esses alemães, eles fizeram essa meta-análise em 2019, tá? E essa meta-análise, ela analisou os efeitos do rolo de soltura miofascial na performance e na recuperação. Então, aí que eu vou mostrar para vocês que o rolo, ele melhora não só num, quanto no outro, tá? Legal, olha só que interessante. Então, esses caras, eles fizeram uma análise de todos os artigos científicos que falavam de soltura miofascial, tá? E aí eles analisaram aí praticamente 900 artigos, mais de 900 artigos. Desses 900 artigos eles foram fazendo um filtro, tá? E eles ficaram com 21 artigos. Desses 21 artigos, tinham 454 sujeitos. Então é uma amostra grande, tá? Quando a gente olha assim como um todo, é uma amostra grande. Mas olha que interessante. 14 estudos, eles analisaram o pré-treino. Então, eu falei lá no começo que a gente pode usar a soltura miofascial no pré e no pós. Então, esses 14 analisaram só no pré. E outros 7 analisaram só no pós, certo? Então, vamos primeiro falar do pré-treino, tá? Então, a soltura miofascial, quando eu chego para treinar e faço aquela soltura um pouco mais suave, né? Não vou tão profundo, eu faço ela mais suave, um pouquinho mais rápida, porque eu quero aquecer, certo? É essa que a gente está falando agora. Então, essa no pré, ela melhorou, eles analisaram alguns fatores de performance,
tá? E melhorou em 0,7% o sprint. Você fala, 0,7%, é uma melhora muito pequena, mas é significativa, tá? Então o sprint melhorou, teve uma evolução na performance você fazendo só o foam roller. Então olha que interessante, se eu faço essa desgraça, ele melhora, tá? Mas e tem um viés aí, eu vou contar para vocês já já. Então melhorou o sprint, menos de 1%, mas melhorou. A flexibilidade melhorou em 4%. Então esses mesmos caras que fizeram pré, melhoraram em 4% a flexibilidade. Legal. É uma ótima e essa flexibilidade foi uma medida aguda. Então o cara faz o teste, passa o foam roller, faz o teste de novo. Melhorou a flexibilidade. Olha que interessante. E melhorou a força. Então fazer o rolo de liberação miofascial melhorou. Pouco, 1,8% também. 1,8%, mas melhorou. Olha que interessante. Tá? Então, o fazer rolo de liberação miofascial, isso não é um artigo que eu estou falando. Ele analisou 14 estudos falando de pré, tá bom? Isso caiu, eram mais de 900 artigos, lembra? Foi fazendo um funil, ele foi tirando, ficaram só 14 os melhores estudos sobre isso, e esses melhores estudos sobre isso falam que sim, melhora, né, a força e o sprint. Legal? E a flexibilidade, tá? Show de bola. E aí, lembra que eu falei? Tem mais 7 estudos aí. Esses 7 estudos, eles que analisaram o pós-treino, esses 7 estudos que analisaram o pós-treino, eles avaliaram outras coisas também, tá? O que melhorou? A força melhorou em 3,9, fantástico, tá? Bem legal. Isso a longo prazo. A velocidade de sprint também melhorou em 3,1. Então, ó, show, também melhorou, tá? A percepção à dor, ela reduziu em 6%. Então, quem fez teve uma percepção de dor 6% menor do que quem não fez, tá? Então, é grande coisa? Não é, mas funciona, é legal, tá? Reduzir a dor aí através da liberação miofascial. Show de bola. Boa? Então, e olha que interessante agora que eu vou falar para vocês. Tanto no pré quanto no pós, a gente teve melhora tanto na performance, quanto na flexibilidade, quanto na melhora de percepção de dor. Tá? Então, recuperação está relacionado à percepção de dor. Show. Flexibilidade está relacionado aí a ganhos de amplitude de movimento, está relacionado ao aumento de performance. Então, olha que bacana. Tá? E aí, olha só que interessante. Nesse artigo mesmo que eu falei para vocês, eles analisaram de todos os artigos, 14 artigos utilizaram o foam roller, tá? Esse aqui, que é o rolo de liberação, e 7 analisaram esse daqui, tá? Então, 14 analisaram esse, 7 o stick. E olha só que legal, desses 14 estudos que analisaram o foam roller, eles tiveram... peraí, vamos falar, deixa eu abordar de uma forma diferente. No pré-treino, quem usou o foam roller e quem usou o stick teve uma diferença, tá, entre eles. Então, olha só que legal. A média da performance, tá? Então, pegando todas as variáveis de performance, quem usou o foam roller, 2,7% de melhora. Quem usou o stick só melhorou 0,4%, ou seja, quase não melhorou. Tá? Ou seja, quem usa o foam roller foi melhor para a performance. Boa? Então, essa ferramenta aqui para a performance foi melhor. Legal? Para a flexibilidade, no pré-treino, 5% de melhora quem usou o foam roller e quem usou o stick, só 1,6% de melhora, uma melhora também menor. Tá? Então, ou seja, a gente vê que o efeito, né, o size effect, aí, o efeito de grandeza do foam roller foi muito melhor. Tá? Então, olha que bacana. A gente está entendendo aí que tanto no pré quanto no pós-treino é muito bacana a gente usar o rolo de liberação miofascial. Tem estudos mostrando que tem comprovação científica que são positivas, tá? E o rolo é melhor do que o stick, certo?
E aí, eu tenho no pós-treino. Então, vamos ver no pós-treino, tá? Então, lá, como eu falei, na liberação miofascial, não na soltura, né? O ganho de performance foi em 3,6%. Desculpa, 5,6% contra o stick 0,1%. Ou seja, quem usou o rolo foi muito melhor, tá? E a diferença na percepção de dor do rolo, quem usou o rolo e o stick, foi muito próxima, mas ainda assim 6% para o foam roller e para o stick 5,8%. Ou seja, aí não teve muita diferença, né? Mas olha que interessante, em tudo o foam roller, né? Essa ferramenta aqui, o rolo mesmo de soltura, ele foi mais efetivo do que o stick, certo? Isso nós estamos falando de uma meta-análise que analisou mais de 900 artigos e caiu num funil de 21 artigos, tá? Analisados. Então a gente tem aqui uma comprovação da ciência falando que o foam roller é melhor do que o stick, sim, e que tanto para performance, quanto para ganhos de flexibilidade, quanto para diminuir percepção de esforço, essa é uma ferramenta muito bacana que a gente pode utilizar, tá? Então vou dar um apanhado aqui geral. Eu não quero me estender, a minha ideia era fazer essa live aí em 30, 40 minutos, tá? Então vou dar um apanhado aqui geral do que a ciência trouxe aqui pra gente, né? Então vou recapitular esse estudo vou tentar o nome do cara, tá? É um grupo de alemães, né, liderado pelo Weierhoff, algo assim, tá? Weierhoff. Boa, tentei. De 2019, tá? Então esse grupo de alemães em 2019 fez essa meta-análise e validou que o foam roller é uma excelente ferramenta tanto no pré quanto no pós-treino, certo? Ele ainda relata ali nas discussões e tal que são necessários mais estudos aí sobre essa área, porque no fim as metodologias são muito diferentes umas das outras, mas de uma forma geral, sim, traz esses benefícios. Ainda são benefícios com um size effect, né? Um efeito pequeno, mas traz benefícios aí que são interessantes. Boa! Vamos lá. Soltura miofascial, então. Eu utilizo no meu dia a dia, chamando de soltura miofascial no pré-treino, tá? Então a gente faz aquela soltura de uma forma um pouco mais rápida e mais superficial, não indo muito profundo, tá? Para a gente não ter uma liberação real ali da musculatura, você não ter a liberação dos nódulos, porque isso dá uma relaxada no músculo, né? Isso traz um efeito neural de relaxamento. E a gente não quer isso, a gente quer ativação, porque você vai estar começando o treino, então você precisa estar ativado, precisa estar com fluxo sanguíneo grande, então quero fazer mais rápido a soltura, e eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma soltura um pouco mais rápida e por pouco tempo, tá? E aí, no final, eu chamo de liberação miofascial, aí eu vou fazer uma soltura um pouco mais profunda, vou utilizar a ferramenta de uma forma mais lenta, indo mais profundo e usando mais tempo, né? Vou fazer aí, posso fazer acima de 1 minuto até, que aí eu tenho ganhos de flexibilidade maior. Tá? Essa forma com que eu utilizo, e eu recomendo a utilização dessa ferramenta, que é muito bacana, que diminui percepção de dor. Vou dar um recapitulado aqui de novo. Diminui percepção de dor, melhora a flexibilidade e melhora a performance de salto e de força. Olha que bacana essa ferramenta, certo? Galera, quem tiver alguma dúvida aí pode mandar aqui para mim,